A memória não se acumula sobre outra. A recente não é resgatada antes da milésima. Que não fique esquecida sob o peso das novidades do presente. O passado interage com o segundo vivido, que já ficou para trás. Virou memória recente. Memórias se embaralham. Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Ainda estou aqui, é um livro que foi lançado em 2015 pela Alfaguara, do Marcelo Rubens Paiva. E eu resolvi fazer essa leitura agora, justamente porque esse filme foi adaptado para o cinema, com a direção do Walter Salles. E esse filme foi recentemente super aplaudido, tá sendo super comentado. E em breve a gente vai poder ver esse filme nos cinemas. O filme está como o indicado do Brasil para o Oscar, o que significa que agora ele ainda vai passar por várias outras etapas de seleção. Espero que ele dessa vez seja um dos selecionados, né? Porque faz alguns anos que o Brasil não é selecionado como filme internacional, né, nessa categoria. E foi um momento muito satisfatório fazer essa leitura desse livro. É um livro importante, autobiográfico, ao mesmo tempo narra muito do que aconteceu no Brasil, narra muito da nossa história. Da onde que surgiu a ideia do Marcelo Rubens Paiva escrever esse livro? Há alguns anos o Marcelo Rubens Paiva foi convidado para ir numa mesa da Flip para falar sobre a ditadura militar. Foi um pouquinho depois daquelas manifestações de 2013, em que as pessoas começaram a pedir a volta da ditadura militar, e ele ficou, na verdade, bastante horrorizado com o que tinha acontecido nas manifestações, né, com essa volta dos pedidos da ditadura, e ao mesmo tempo ele via todo aquele interesse daquelas pessoas ali na mesa e percebeu que talvez as pessoas elas não tivessem essa memória tão recente na cabeça delas para estarem pedindo uma coisa tão horrorosa, né, de volta pro Brasil. Então ele resolveu começar a escrever esse livro, que vai falar do pai dele e vai falar principalmente da mãe dele. A mãe do Marcelo é a Maria Eunice, que ela nasceu lá em 1929. Ela era de uma família de origem italiana. Em 52 ela se casa com Rubens Paiva, com quem ela tem 5 filhos, dentre eles o Marcelo. Em 1962 o Rubens Paiva ele torna-se deputado federal. Em 1964 ele tem os direitos políticos cassados por conta do golpe da ditadura militar. E em 1971, ele é levado no dia 20 de janeiro pela polícia, ele é levado para o DOI-CODE. E no dia seguinte, a Maria Eunice é levada também para esse mesmo lugar. E lá ela fica por 12 dias, depois ela é liberada. O Rubens Paiva ele desaparece. Não se tem notícias mais dele, não se sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, o que aconteceu com essa pessoa. E só em 1996, 25 anos depois, que o Estado brasileiro reconhece a Maria Eunice como viúva, mesmo sem ter corpo, sem ter notícias, sem nada. Só que só em 2012, 40 e poucos anos depois, que eles têm acesso a tudo que aconteceu de fato, e aí é considerado que realmente o Rubens Paiva foi morto. Inclusive ele é morto no dia seguinte, depois que ele é pego pela polícia. O livro do Marcelo Rubens Paiva, ele vai falar muito sobre memória. E memória em 2 lugares, 2 vieses distintos. A memória da gente se lembrar do que aconteceu no nosso país nos tempos da ditadura militar, e a memória da mãe dele, que vai se esvaindo depois de uma certa idade, que a mãe dele começa a viver com mal de Alzheimer, começa a apresentar indícios de que ela tá perdendo a memória ali com 70 e poucos anos, e ela acaba convivendo durante 14 anos com Alzheimer, quando ela morre em 2018. Então o Marcelo começa a puxar através dessa poética da memória, desse fio que vai sendo puxado, o que foi acontecendo desde a infância dele, quando ele começou a conviver com essas perdas todas na vida dele, até chegar nos tempos em que o livro termina, que ele acaba o livro com todo o documento que acaba condenando, processando os responsáveis pela morte. Tem uma poética toda especial para ele falar sobre toda essa doença degenerativa da mãe dele, para ele contar como que foram os processos de investigação da morte do pai. E ele vai percebendo ao longo dessa narrativa toda que quem, na verdade, era a grande personagem dessa história não era o pai, e sim a mãe dele. Até os seus 41 anos, quando é o período que ela perde o contato com o pai dele, ela era uma dona de casa, uma esposa de uma família burguesa que estava sempre a serviço desse marido, né? Com valores muito tradicionais, com desejos
muito comuns às mulheres daquele tempo de uma família tradicional. Com o desaparecimento do marido dela, ela acaba tendo que dar uma reconstituída nessa vida. Então ela vai fazer uma faculdade, ela vai estudar direito, ela começa a trabalhar como advogada. Depois de alguns anos que ela está trabalhando como advogada, ela vai trabalhar fortemente, com muito empenho mesmo, na questão das leis indígenas, né, na questão da demarcação das terras indígenas. Então ela tem um contato ali muito grande, inclusive com Ailton Krenak. Isso se torna uma causa muito importante para ela. Ela também participa da campanha da anistia, da campanha das diretas já. Ela sempre está por perto de muitos intelectuais, artistas, pensadores da época. Então foi uma mulher que, depois que ela passou por todas essas perdas, ela reconstruiu essa dimensão de indivíduo e foi uma grande mulher batalhadora, e perante a sua família, perante os seus filhos, ela se mostrava sempre muito forte, ela não demonstrava muito sentimento, ela não se fazia muito de vítima, então ela tinha sempre uma postura bastante austera em relação a todos esses acontecimentos. Parecia até que nada a abalava, mas internamente e na intimidade bastante profunda, ela sempre foi uma mulher que sofreu por tudo que ela passou, obviamente. Foram momentos bastante terríveis. Quando ela é presa, ela também foi torturada. A filha dela, a irmã do Marcelo, também é levada, é torturada. Ela passou por maus bocados mesmo durante esse período da ditadura, esses 12 dias que ela ficou presa. Depois que ela começa a perder a memória, o Marcelo, ele fala no livro, sabe? Que loucura tudo isso acontecer. Uma mulher tão pensante, uma mulher que sempre estava rodeada de livros, sempre leu tanto, né? Ela exercitava tanto esse negocinho que é a cabeça, que é o cérebro, e de repente não tinha mais nada disso, né? Ele até se refere a ela no livro, que enquanto ele escreve, ela ainda está viva naquele momento. Ele se refere a ela no passado, como se ela não existisse mais, porque a pessoa vai perdendo completamente todas as conexões que ela tem com o aqui e agora, né? Essa contradição do quanto que essa mulher usou essa cabeça dela e foi um ser pensante, e o quanto que para ela a memória era fundamental, o quanto que isso se perdeu. Então é muito, muito, muito tocante ler esse livro. É um livro absolutamente bem escrito, poético, tem momentos assim belíssimos que você destaca e quer guardar para sempre, como esse que eu li no começo sobre a memória. Ele vai falar muito sobre essa questão da memória, da infância, como que as coisas que acontecem na nossa vida vão se acumulando, o que faz com que a pessoa que tenha o mal de Alzheimer não lembre do que aconteceu num instante que aconteceu agora, mas se lembre de repente de uma coisa lá do passado, muito distante. É muito bonito e é muito triste, porque em muitos momentos ele vai trazer algumas cartas, alguns depoimentos, né? E esses depoimentos são bastante gráficos. A gente acaba descobrindo o que aconteceu quando essas pessoas todas foram torturadas, e é muito, 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 muito angustiante saber que tudo isso aconteceu e saber que muitas pessoas, ainda hoje, em 2024, querem que volte uma coisa tão horrorosa, ou que digam que isso não aconteceu, né? E eu acho importante também pensar nessa coisa da memória, porque a memória, quando a gente lembra de um fato que foi tão dolorido, tão penoso, faz com que a gente não queira que se repita esse fato, né? Então a gente acaba aprendendo com essas coisas catastróficas, terríveis, hediondas que acontecem em nossas vidas, e a gente não quer que isso se repita de forma alguma. E de alguma forma, agora em 2024, a gente percebe que a gente está repetindo de novo os mesmos erros, né? Porque aconteceu esse golpe no dia 8 de janeiro, aconteceram atrocidades nesse país no governo passado, e parece que tá tudo se encaminhando para uma anistia novamente. Não é uma coisa maluca isso? Que a gente tenha tantos relatos aterrorizantes sobre o que aconteceu, e mesmo assim a gente ainda vai repetir o mesmo erro, porque conforme o tempo vai passando, a gente também vai esquecendo e parece que vai ficando menor o que aconteceu. Parece que vai diminuindo a gravidade, só que foi muito grave o que aconteceu, e parece que essas pessoas, de fato, as pessoas que foram as mandantes, as responsáveis por tudo isso que aconteceu no nosso país no dia 8 de janeiro, parece que essas pessoas não vão ser condenadas de forma alguma, e elas vão ser anistiadas. Não é uma loucura isso?
não é desolador, não faz com que a gente perca a esperança. Sei lá, gente, eu acho que eu perco tudo nessas coisas, sabe? Pensando na forma tão detalhada como o Marcelo conta essa história, eu fico agora super ansiosa, mais ansiosa ainda pra ver como que isso se transformou em cinema, como que esse filme trouxe esse protagonismo dessa mulher tão forte, tão resiliente e tão importante em tantos aspectos da história do nosso país que eu não sabia, que eu fiquei sabendo ao ler esse livro. É um livro bastante literário, com muitas imagens também, e eu tô super ansiosa para saber como que se deu a adaptação desse roteiro. E eu tenho quase certeza que deve ser realmente uma obra-prima, porque o Walter Salles é um dos grandes cineastas desse país. Se você assistiu esse vídeo até aqui, escreva aí embaixo Ditadura Nunca Mais. Contem pra mim se vocês já leram esse livro, se têm vontade de ler, se estão entusiasmados pro filme que vai chegar no Brasil. E vamos torcer para que esse filme realmente chegue ao Oscar e a gente esteja ali, né, para representar o nosso país e contar pro mundo um período tão importante e tão triste da nossa história. Um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!